Estudo Bíblico Amós 4, versos 1 a 13. Deus inicia um segundo processo pactual contra Israel. O Senhor Deus adverte seu povo com relação à importância de estarmos atentos à palavra de Deus. Não importa se é um anúncio de juízo. Deus declara a seu povo que reteve chuva e permitiu a escassez na natureza para que, por meio disso, eles voltassem sua face para a obediência, mas nada aconteceu. Aprendemos, portanto, que o juízo de Deus não garante arrependimento. Muitas nações e pessoas vivem e reconhecem que o Senhor está contra eles. Mesmo assim, permanecem no pecado. Versos 1 a 3. Amós profetiza contra os opressores dos pobres e necessitados, dizendo que eles serão levados cativos. Verso 1. As vacas de Bazã. Bazã, região a leste do Jordão, era famosa por suas ricas pastagens e fino gado. Os touros de Bazã eram fortes de aspecto. Vê Salmo 22:12. Amós não estava falando somente aos touros, aos governantes e líderes da vida social e civil de Israel, mas também às esposas, que com suas exigências e ambições dispendiosas estavam levando os maridos a praticar injustiças para satisfazer os seus caprichos cobiçosos de obter mais e mais lucro e poder. Recursos para o luxo e libertinagem. Além disso, as mulheres provocavam seus maridos para que se juntassem a eles em seus festejos. Assim Deus, que não tolera a iniquidade, promete vingar as práticas profanas de Israel. Verso 2. Jurou pela sua santidade. Essa mesma frase ocorre uma vez mais no Salmo 89:35. Nenhum outro juramento pode ser maior ou mais definitivo. Hebreus 6, versos 13 e 14. Frequentemente, os assírios conduziam seus prisioneiros por meio de cordas que estavam presas a argolas ou anzóis postos em seus narizes ou lábios. Pode-se fazer também uma analogia com os peixes capturados com anzóis, denotando impotência diante dos inimigos, que nesse caso são instrumentos de Deus para punir os rebeldes. A punição divina foi dolorosa para eles como um anzol, causa dor para o peixe e se torna ainda mais doloroso ao ser resistido. Verso 3. Pelas brechas. As muralhas da cidade seriam estragadas pela invasão e pelas brechas. Arrastar-se-iam as mulheres orgulhosas, levadas ao cativeiro como se leva uma manada de vacas. Versos 4 e 5. Amós profetiza contra os idólatras que seguem as paixões do seu coração. Ao chamar Israel de Betel, a sede principal de sua adoração de ídolos, Amós destaca ironicamente como eles eram zelosos em pecar. Ele os exorta a entrar nos templos pagãos e a pecarem ainda mais. Muitas vezes, os que violam abertamente os mais simples deveres morais manifestam um grande zelo religioso, mas não fazem mais do que meras formalidades. Zelo religioso em si mesmo, no entanto, não oferece qualquer evidência de verdadeira piedade. Essa forma exterior de prática religiosa muitas vezes é uma tentativa de compensar a falta de justiça interior genuína e assim aliviar a consciência. É mais fácil pecar e em seguida fazer penitência do que crucificar a carne e se afastar do pecado. Esse comportamento leva o transgressor a fazer concessões e a achar que seu pecado não é tão grave. Verso 4. Betel, Gilgal. Esses eram locais importantes na história antiga de Israel, Gênesis 12, versos 8 e 13, e Josué 4, 24 e 5, verso 10. Betel fora um santuário durante o período dos juízes, e Samuel julgava tanto ali como em Gilgal,
1 Samuel 7, verso 16, agora se tornaram lugares de idolatria. Versos 6 a 13. Amós profetiza contra os impenitentes que irão enfrentar o julgamento de Deus. O profeta destaca como o desprazer de Deus pelo comportamento deles é demonstrado de muitas maneiras. Calamidades são mencionadas como tendo sido enviadas para despertar Israel, mas sempre com um desejo de que eles retornem a ele. Contudo, não vos convertestes a mim. Verso 6. Dentes limpos, isto é, a falta de pão. Os dentes deles estavam limpos porque nada tinham para comer. A aliança tinha ameaçado com fome e carências como penalidade por causa da desobediência. Deuteronômio 28, verso 47 e 48. Versos 7 e 8. O Senhor havia prometido essas chuvas se Israel obedecesse a seus mandamentos. Levítico 26, 34. Mas também havia advertido que ele as reteria se fosse desobediente. Levítico 26, versos 18 e 19, Deuteronômio 28, versos 23 e 24. Na falta de arrependimento, veio a seca que resultou em extenso fracasso das culturas. Verso 9. Crestamento e ferrugem. O Senhor havia ameaçado com essas pragas na lei da aliança, Deuteronômio 28, 22, Ageu 2, 17. Gafanhotos ou lagartas nas vinhas e oliveiras, Salmo 105, 34 e 35. A rebelde nação de Israel recebeu a mesma punição que o Senhor tinha infligido ao Egito, e tal como Faraó não se arrependeu. Verso 10. Pragas semelhantes às do Egito. A matança de jovens, Êxodo 22, 24, resultando em mau cheiro e os cavalos levados presos. Verso 11. Os avisos amigáveis que Deus empregava para advertir aos israelitas que sua prosperidade dependia dele, versos 6 e 9, não despertaram a consciência daquele povo endurecido. Daí a necessidade de começar um julgamento semelhante ao que se pronunciou sobre Sodoma e Gomorra, para que a simples memória desse tal julgamento impedisse o povo de entrar mais profundamente no pecado. Zacarias 3, verso 2. Isaías 1, verso 9. Mesmo assim, não se arrependeram. Verso 12. Prepara-te. Embora todas as ações disciplinadoras tivessem falhado, Deus ainda amava o seu povo escolhido e antes de lhe infligir o último e pior julgamento, solenemente o advertiu para que se preparasse a se encontrar com ele. Verso 13. Através de diversos meios, o Senhor Deus dos exércitos chama o seu povo ao arrependimento. E quando o arrependimento não acontece, segue-se o juízo final.